Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do As Suas Marcas Podcast, onde vamos falar tudo o que está acontecendo no Campeonato Mundial de Atletismo. Não sei se tem outra pauta que a gente tenha que falar nesse momento. Acho que ninguém tem que falar de outras pautas que não do Campeonato Mundial de Atletismo. Então, já vou dar aqui minha bom dia, boa tarde, boa noite para Guilherme Curtis, que está aqui do outro lado da telinha, do outro lado aqui, ó, para falar comigo sobre o Mundial de Atletismo. Como é que estamos? Tudo bem? Estamos aí, né, todos os dias assistindo e triste agora, porque a sessão noturna do Brasil não está tendo. Então, estamos um pouco chateados, né, pelas nossas programações à noite estarem um tanto vagas, mas pela manhã as coisas estão pegando fogo, muitas finais, e desde sábado estamos acompanhando, né, sábado que já tivemos um baita presente no primeiro dia com a lenda Caio Bonfim, simplesmente sendo medalha de prata nos 35, era algo que a gente até falou antes. Ele foi medalhista olímpico nos 20, então a gente não tinha um aval sobre o 35, né? O que nós podíamos esperar. É claro que o Caio sempre competiu quando ele entra. E interessante que até na entrevista ele falou que a própria CBAT ali, o pessoal falou para ele: não, Caio, não vai no 35, tu vai se desgastar. Se preserva pro 20. Ele falou: não, eu vou entrar no 35, eu vou ficar muito chateado se eu ficar assistindo e ter a percepção que eu poderia estar lá dentro e medalhar e fazer uma melhor. E aí ele, em aspas, né, arriscou na percepção de muitos, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele se preparou, ele estava na altitude. Eu acho que ele estava em Serra Nevada, ele estava se preparando. E o Caio deu show, cara. Foi uma prova que eu assisti os últimos, eu vou assistir a partir do 20, tá? Era 35, a partir do 20 mesmo que eu comecei a assistir. E, cara, foi uma prova emocionante, assim, porque era um circuito, eles ficavam dando voltas, se eu não me engano, de 2,5. Então, a gente conseguia ver ali eles toda hora passando um pelo outro, né? Quando o cara da frente tava ali, o outro tava passando atrás. E o Caio chegou a ser sexto lugar, né? Ele chegou até no começo, tá um pouco atrás. E foi muito emocionante porque o equatoriano, que estava muito, muito bem, estava sobrando, ele levou 3 punições. E na marcha, quando tu leva 3 punições, tu tem que ficar 3 minutos e 30 parado, assim, num pit lane, que eles chamam, lá no espacinho. E aí esse equatoriano simplesmente acabou as esperanças dele, 2 japoneses estavam na frente. Um dos japoneses, depois do 20, estava passando mal, marchando assim, passando mal. Tu via que, cara, ele não tinha como aguentar, ele tava simplesmente assim, fora de si. E ele foi indo, foi indo, foi indo, e aí um canadense passa os dois japoneses e ganha, né? E o Caio, ele marcha um tempão junto com a primeira colocada do feminino. Ele pegou uma carona ali com ela e eles ficaram meio que se revezando. Com certeza ambos se ajudaram, porque tava muito calor. E a gente viu que os atletas foram quebrando, eles foram passando mal, eles toda hora eles pegavam gelo, pegavam água, se hidratavam e assim, realmente tava uma temperatura horrível, porque a gente dava para ver pela fisionomia dos atletas. E o Caio foi chegando de trás, no final foi, né, conseguiu ali a segunda colocação e manteve. E deu para ver o quanto ele se esforçou, porque ele deu uma entrevista depois, né, pro Sport TV. E, cara, a entrevista que ele deu foi uns 20 minutos depois ele chegar e ele tava, assim, ó, tu via que ele tava ainda meio fora de si. Ele já tava com dificuldade de falar. Mas o Caio deu show na entrevista, deu show na performance. O cara que é muito inteligente, ele sabe, né, tudo que ele tá fazendo, ele sabe o que ele fala. Muito legal acompanhar o Caio. E ele conquistou nossa primeira medalha no Mundial. Né, a gente temos expectativas no 20, porque é sexta-feira, vai ter grande tempo assim de ele se recuperar, né? Embora o 35 ali seja uma paulada. Eu creio muito que essa pode vir a segunda medalha dele. O Caio, que é 3 vezes medalhista no Mundial, então por isso que realmente, assim, cara, ele é uma lenda do nosso atletismo. Ele ganhou a medalha de bronze no Mundial de Londres em 2017, depois em Budapeste, 23, ele ganhou mais um bronze, e agora uma prata nesse ano de 2025. Medalhista de prata na Olimpíada, né, o ano passado. Realmente, assim, o Caio fazendo história, e ele se colocou agora, tinha um atleta brasileiro, que era o Claudinei Quirino, que tinha 3 medalhas em Mundial, e agora o Caio também se iguala ao Claudinei. E eu acho que tem grande chance de passar. Talvez, se não for no 20 esse Mundial, cara, ele tem uma carreira ainda pela frente. Eu não vejo que ele já tá, né, nessa questão de
pensar em parar. É um cara que tem 34 anos, né? E acho que a marcha ainda dá para ir um bom tempo. Parece que o Caio é bem saudável, assim, em questão de lesão. Nossa admiração total pelo Caio. Quem nos escuta que não segue o Caio, vai lá, segue o cara que ele é um fenômeno, realmente, o Caio Bonfim. E foi muito emocionante essa medalha de prata. E a Vivi foi 13ª, né? A gente citou ela também. E eu acho que talvez o 20 ela vá um pouco melhor. Mas mesmo assim, né? A Vivi também, ela deu uma entrevista depois muito feliz, muito grata. Ela falando que ser 13ª do mundo não é fácil, dentre todas as atletas excepcionais que estavam no Mundial. Então ela estava bem satisfeita, bem feliz pela 13ª colocação. E eu acho que é esse o sentimento mesmo, assim, entregou o que deu, né? Num dia difícil. E parabéns também para a Vivi. Claro que tivemos outros brasileiros, mas os destaques realmente foram o Caio, sem dúvida, e a Vivi, que foi 13ª. Foi bem legal essa medalha para abrir já o Campeonato Mundial, né? E foi muito engraçado que no final de semana eu fui almoçar com o pessoal, assim, e o pessoal falou assim: bah, o Brasil ganhou uma medalha na maratona, né? Daí eu falei: maratona? O que maratona? Não, aquele cara lá que tem um negócio que vai caminhando e corre e não sei o que. Eu, não. Marcha atlética, Caio Bonfim, o cara é uma lenda. Aí, tipo, expliquei para as pessoas o que era marcha atlética, o que era o Caio Bonfim, o quanto ele representa para o nosso atletismo. Então, quem nos escuta aqui já desde o início sabe que a gente é fãzaço do Caio Bonfim, já falou nele várias vezes, já convidou ele, inclusive, para participar, pena que ele não nos escuta, mas a gente está sempre aqui torcendo, e a Viviane Lira também fez uma baita prova, uma grande prova para abrir com chave de ouro aí o primeiro dia, a primeira prova do Mundial, já com uma medalha aí para o Brasil. Mais alguma informação da marcha atlética ou vamos passando para outras finais que nós tivemos na sequência depois da marcha atlética? Pô, vamos passando, cara. Vamos passando aí, principalmente Claro, vamos falar do 100, mas vamos falar do nosso lado aí, que é do meio fundo e fundo. A gente até pode passar, talvez, já para maratona feminina. Porque a maratona. Não, a Feminina foi maratona antes? feminina, cara, teve um wild prediction do Mundial. Eu acho que foi essa maratona feminina. Ninguém esperava, ninguém conhecia, tanto que teve vários posts assim. Quem é Julia Paternen? Que é uruguaia, que ganhou um bronze, né, Paulinho, na maratona. E foi assim, um negócio inexplicável, tanto que nem ela acreditou quando ela passou na linha, ela não sabia. E nem tinha bandeira do Uruguai lá, era uma bandeira branca para ela. Então, assim, foi um negócio que nem o Uruguai esperava que fosse conquistar essa medalha. Muito massa, cara. Eu acho que a maratona feminina, ela foi completamente diferente, assim, a dinâmica da maratona masculina, né, que a gente vai falar na sequência também. Mas eu assisti as duas provas, foi muito legal também, primeiramente, a coragem, na verdade, eu acho, da Susana Sullivan, né, americana, que foi para frente, puxou a prova e, assim, a prova estava muito mais lenta, né, do que se corre uma prova geralmente, ela estava muito mais lenta, inclusive, do que o seu recorde pessoal. Lógico que a gente sabe que era uma prova dura, uma prova quente, uma prova que era difícil, era sofrida e tal. Mas ela tentou fazer a estratégia dela, puxar a prova, fez o melhor da temporada, inclusive, correndo 2:28:17. Mas puxou, tentou, mas aí chegou no final, não tinha mais de onde tirar, né? O calor pegou, apertou, ela passou ali, ela quebrou acho que 2 minutos da primeira meia dela para a segunda, então não foi uma quebra tão acentuada assim. Lógico que a Pérez, a Cefa e a Júlia negativaram, né, as suas provas, mas a Susana Sullivan, acho que uma menção honrosa para ela, ficou sem medalha, ficou na quarta colocação, mas ela fez a prova não se tornar talvez mais lenta ainda, né, tentando tirar as outras da zona de conforto o tempo inteiro. A Julia Paternen, ela deu uma entrevista depois ali explicando um pouco da vida dela, né, que ela é nascida no México, se não me falha a memória, e filha de família toda uruguaia, mas mora desde muito cedo na Inglaterra, competiu muito nos Estados Unidos também, mas reside na Inglaterra. Mas ela deu entrevista em espanhol, deu entrevista em inglês, deu entrevista nos dois idiomas, então aparentou assim ter muito orgulho assim de estar vestindo a camiseta do Uruguai e estar conquistando essa primeira medalha né, na maratona feminina para a América do Sul. Então é bem legal, foi muito bacana, mas
né, a chegada da prova com a Peres Jepchirchir e a Tigícia Sefa foi algo que talvez só não foi mais incrível do que a chegada do masculino, porque as duas chegadas foram muito legais. Entraram no estádio, e ontem, até já deixar aqui um parênteses, que ontem eu fiz uma participação lá no Corrida no Ar News, que falaram aqui do podcast, o Sérgio falou do podcast, né? A gente fez uma propagandinha lá também para a galera nos escutar. Então, quem está chegando hoje por causa do Corrida no Ar, muito obrigado por estar nos seguindo aí, por estar nos escutando. E a gente comentou lá ontem, né, que como é bonito essa chegada dentro do estádio, né? Como é legal essa chegada dentro do estádio, que alguns mundiais, algumas Olimpíadas acabam tirando de dentro do estádio, mas é fantástico chegar ali. Acho que correram em torno de 600 metros da pista, e a Sefa e a Peres Jepchirchir brigando muito. A Sefa, na minha visão, assim, estava muito mais solta, estava muito mais com a cara muito mais tranquila, aparentemente não estava sofrendo tanto, mas aí a Peres Jepchirchir passou por cima, né, na chegada, na reta final ali, e conquistou essa medalha de ouro para o Quênia e prata para a Etiópia. E essa bronze para o Uruguai é um negócio incrivelmente incrível. A minha impressão da Jepchirchir é que ela quis mais, cara. No momento que ela passou assim, ela parece que ela falou, não vou deixar de jeito nenhum. E a Sefa já me se contentou, sabe, com a segunda colocação. Mas incrível, né? A chegada, sem dúvida nenhuma. A Jepchirchir não tinha corrido esse ano, então a gente estava um pouco na dúvida, né? O que esperar dela. Mas ela, que já tinha sido campeã olímpica em Tóquio, com certeza ela tem um carinho especial pela cidade, né? Por ter conseguido aí esse título depois do título olímpico dela de 2021. E a Sefa, que era a grande favorita, né? Por ter 2:11, novamente com uma prata, mas ela tava feliz, assim, né? Às vezes a gente vê uma decepção do atleta depois de cruzar a linha, mas a gente já viu que ela tava sorridente, abraçou a Jepchirchir depois, e mais uma vez, né, prata num evento global, porque ela tinha sido prata em Paris no ano passado. Mas assim, cara, a uruguaia é o grande destaque, né, dessa prova, porque foi a segunda maratona dela. Exato. Ela se classificou com uma maratona para 2:27:09 em Nova York, em março desse ano, e uma meia, né? Porque a maratona, o ranking mundial, ele contém duas marcas, e aí faz o somatório dos pontos. Ela se classificou na colocação 80, e com a maratona para 2:27:09 e uma meia para 1:12:01. E essas duas marcas fizeram ela se classificar para o mundial. Então ela era 80, né? Nem o mais azarão, nem o cara assim, que fosse apostar, né, nunca esperaria. E ela se tornou medalha de bronze, correndo muito perto do PB dela, né? Porque ela é 2:27:09, o PB dela, e ela correu também na casa de 2:27, né? Na maratona do Mundial, numa condição horrível. Então a gente percebe que ela tem muita lenha para queimar. É uma atleta que, com certeza, vai correr uma marca muito melhor. Ela é jovem, tem 25 anos, né? E creio que tende a abrir bastante porta essa medalha de bronze para ela. E ela acho que pode correr muito melhor, porque ela venceu de atletas que têm marcas bem melhores que ela. Mas ela foi muito consistente e, né, essa medalha, primeira medalha da história do Uruguai mundiais, primeira medalha da história da América do Sul, né, em maratonas. Muito bacana essa uruguaia que nasceu no México, foi criado na Grã-Bretanha e depois foi para os Estados Unidos estudar, né, estudou em umas 3 universidades, corria ali 3.000, 5.000, 10.000 e aí migrou agora para maratona, visando mesmo o Campeonato Mundial, e deu super certo o plano dela, e foi o destaque, assim, acho que do segundo dia foi a uruguaia que ninguém conhecia até o momento, e agora as pessoas estão conhecendo. Eu vi hoje, até apareceu para mim que o presidente do Uruguai mandou uma mensagem para ela e ele falou assim: eu vou ser bem sincero, eu não sabia quem ela era, eu não fazia ideia quem ela era, mas mandei uma mensagem para ela e tal. Então, muito legal, né? Tipo, a pessoa do anonimato agora vai se tornar aí uma referência para os uruguaios. E bacana, eu tenho minhas ressalvas um pouco na atualização, mas depois vendo um pouco mais da história dela, ela podia ter se naturalizado para outro país, mas escolheu o Uruguai,
Na hora que ela chegou ali, ela tava bem feliz ali, falou, vamos, Uruguai! E fala espanhol também, então não é alguém que realmente, assim, às vezes cai de paraquedas. Tem uma história por trás e também foi excepcional. Eu acho que só o Mundial para proporcionar isso. Tu tava pensando hoje, eu falei, cara, assistir as Majors é muito legal, mas não existe nada parecido com isso, né? Porque numa Major não vai ter uma surpresa assim, porque, cara, vai ter os coelhos que vão puxar a prova num ritmo insano, né? Os africanos vão aguentar ali, e o ritmo vai ter marcas excepcionais, mas não vai ter uma surpresa, uma história assim, que só os mundiais que proporcionam, e não só na maratona, mas em muitas provas, né? Então, cara, o Mundial de Atletismo não tem nada igual os mundiais, porque sempre tem essas histórias e resultados que a gente não esperava, como também a maratona masculina, né? Exato, exato. Mas só para finalizar sobre a maratona feminina, eu tava olhando enquanto tu falava aqui, tava dando uma analisada nos splits da prova, e a meia maratona, a Júlia passou com 1h14:00. Então ela negativou a prova dela em 37 segundos. Ela É. correu 2:27:23, ficou passando 1h14:00. E ela passou num pelotão que estava a Cefa, e ela era a última do pelotão. Todas elas passaram em 14:00 e ela passou, foi a última do pelotão ali. Tava a Cefa e tava a Pérez Jepchirchir também, que era a primeira, que era quem estava puxando o pelotão. Então ela e sabe, desse pelotão que passou com 1h14, só as três negativaram a prova. Só ela, a Pérez Jepchirchir e a Tigícia Cefa. Então, assim, ela foi junto, acho que até onde deu, né? Lógico que depois abriram ali 3 minutos, quase 4 minutos dela, mas ela conseguiu resistir, né? Ela conseguiu pelo menos negativar a prova, que foi uma coisa que nenhuma das outras adversárias fez, e a gente sabe que a prova subia no final, descia no começo, então só por aí já nos leva a daqui a pouco não conseguir negativar, mas ela conseguiu mostrar aí essa garra uruguaia aí para conseguir negativar a prova e chegar na terceira colocação. Exato. Se tu quiser passar para maratona masculina ou seguir na ordem ali Uhum. também, tem. Não, vamos na maratona, depois nós Pode. voltamos um pouquinho. Voltamos para os Beleza. 10 mil, daí a gente fala da maratona masculina, que eu acho que a maratona masculina não teve tanta emoção, vamos dizer assim, quanto a maratona feminina, né? Que nem a gente falou que a americana puxou a prova por bastante tempo, mas na maratona masculina foi um pelotão muito grande, né? Um pelotão gigante de atletas assim que foi correndo a prova juntos ali, e a gente foi vendo que a temperatura, né, foi minando a maioria dos atletas africanos, né, ali os etíopes, os quenianos, eles foram pouco a pouco abandonando a prova, né, pouco a pouco parando, e eu acredito que tem muito, eu estava conversando durante a transmissão, assim, eu estava conversando que, no meu ver, muitos desses atletas que estavam correndo o Mundial ainda têm chances, né, de correr uma Nova York, de correr Chicago, de correr Valência, de correr grandes maratonas que ainda tem no segundo semestre, as Majors e outras grandes maratonas que tem na Europa também. Então, eu acho que não faz muito sentido para os atletas que não estavam brigando por medalha ou que não se estavam se sentindo em condições, né, de brigar por medalha, que eles seguissem na prova. Então, acho que essa foi um dos motivos que todos os etíopes pararam, né? Que todos os quenianos acho que pararam também. Não, Então, os quenianos teve dois que completaram. dois completaram, o Kimutai e o Ngetish completaram, mas completaram lá atrás. Então, muitos atletas, né, acabaram sendo, estão com DNF dos que largaram a prova. Então, acho que também por isso, assim, acho que eles pensaram um pouco na, na sequência, né, da competição, na sequência da temporada ainda para eles, na temporada de maratona, e foram ali até o 30, 35 e foram abandonando a prova. Mas a prova, no geral, né, eles foram juntos, tanto que na meia maratona, o atleta que venceu a prova, ele nem aparece aqui entre os primeiros colocados, ele estava... O Awane, que foi o terceiro, estava em 22º, com 1h5:20 na meia maratona, e o Simbu estava com 1h5:21 no mesmo pelotão, da 32ª colocação ele passou lá, e o Petrus passou na 19ª posição também com 1h5:20. Eles estavam correndo todos ali juntos, todos nesse primeiro grande pelotão ali, que todo mundo tava meio junto. Tinha nesse primeiro pelotão aí em torno de 36, 38 atletas que foram correndo a prova
e foi se desmanchando, até que chegou naquela entrada épica na pista de atletismo também da prova. E eu acho que, conforme eu falei ontem também, eu acho que quando o italiano sentiu que a medalha estava no peito, ele falou assim, cara, tá bom aqui, eu não vou mais fazer força, o cara não vai chegar em mim, eu não vou perder essa medalha, tá ok. E o Petros, eu acho que ele queria muito, muito a medalha mesmo, queria de verdade, assim. E o Simbu parece que ele tava ali, tipo, olhando, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, e foi, e deu, né? Então eu acho que foi muito emocionante. Eu acho que a chegada, se não me falha a memória, ela chegou mais apertada que os 100 metros. Chegou mais apertada que a final dos 100 metros em termos de distância e de tempo também. Então, assim, realmente é uma coisa que não se vê todo dia, e foi o que eu também acabei falando ontem, que eu gosto muito dessas maratonas mundiais, que nem tu também falou agora há pouquinho, que elas nivelam, né? Elas conseguem nivelar pela temperatura, pelo percurso, pela dificuldade, ela consegue nivelar e ter essas surpresas dos atletas que não são tão cotados, são grandes atletas também, todo mundo que está no Mundial são grandes atletas, inclusive acho que já deixar nossa menção aqui para os brasileiros, né? Que os 3 completaram a prova, né? O Paulo Paula, o Ederson Vilela e o Jonathan Cruz. Os 3 completaram a prova, fizeram, né, marcas ali, correram, todos eles disseram, né, que correram meio para completar a prova, porque foi muito sofrido mesmo, não fizeram suas melhores marcas, mas era uma prova muito complicada mesmo. O Jonathan terminou com 2:18:22. O Paulo Roberto Paula, interminável, incansável, o Highlander do atletismo brasileiro, terminou com 2:20:18, né? E o Ederson Vilela terminou com 2:28:40, e depois na entrevista ele disse que sofreu bastante, mas que ele se recusava a terminar, a não terminar, né, uma maratona. Ele nunca parou numa maratona e não ia ser no Mundial que ele ia entregar a rapadura. Exatamente. É muito legal. A maratona masculina também, né? O vencedor, o Simbu, atleta da Tanzânia, é um país que também não tem tradição, né? E um atleta que tem 2:04:38, então não é um atleta. É um atleta que tem, né, uma grande marca. Sem dúvida nenhuma, esse ano ele tinha corrido em Boston, 2:05:04. Mas um atleta que foi, né, passou a meia, 32º, foi indo. E no final deu uma agonia, né? Porque o Petros olhava e fazia força, ia no estádio ali, e ele não, ele tá tranquilo, até que nos últimos 50 metros que ele realmente atacou, e o Petros, eu acho que o erro do Petros foi dar uma olhadinha para trás, porque ele olhou para trás, viu, e daí foi fazer força, mudou o ritmo. Se ele talvez não olha aquela olhadinha, talvez custou a medalha dele, mas também, cara, é muito legal tu ver que a felicidade, né, de tu se tornar um medalhista mundial. O Petros também tava muito feliz, me comemorando muito a prata, e o italiano também. Então, isso são coisas de mundial, né? E os brasileiros, né, cara? Os brasileiros, foi difícil a prova, né? Tu vê que eles estavam bem desgastados, assim como os demais, e fizeram aí, né, o seu melhor. E eu achei interessante os quenianos, cara. Os 2 quenianos que completaram a prova, porque eles estavam lá atrás, e como tu falou, né, a questão das majors, eu acho que pesa muito. Eles já estão pensando em. Viu que não dá medalha, já pensa em outra prova, mas eles acabaram completando, né? Na 16ª colocação, o Kimutai, e o Gentich na 22ª colocação. Então, também, né, foram guerreiros aí, bem legal ver eles completando a prova. E um dos destaques foi o americano, né, o Clayton Young, que ele cai na prova, ele tem uma queda, ele levanta e é 9º colocado, faz uma baita prova, né, ele correu 2:10:43, ainda fez a melhor marca da temporada. E a maratona tem isso, né, às vezes o atleta cai e consegue se recuperar, assim como a gente viu numa Major, né, esses tempos que a gente achou que na verdade o atleta tinha tirado o número, mas ele tinha caído, e depois ele venceu, mesmo com uma queda. E esse americano, foi bacana a gente ver ele ali, mesmo caído, não desistiu e foi 9º lugar, chegou bem e ficou aí top 10 no Mundial, que não é para qualquer um. Então, esse é mais ou menos o resumo, né, das maratonas que, como os atletas estavam falando, foi em dias brutais, né?
A questão de temperatura estava realmente muito calor. E o percurso também não era dos mais favoráveis, né? Tinha uma subidinha ali no final. E mesmo assim a gente teve grandes histórias nesse Mundial. E só para quando tu falou ali, eu fui dar uma pesquisada aqui sobre, né? Porque a Tanzânia, ela tem alguns atletas que aparecem aqui e ali, e aí eu fui pesquisar se a Tanzânia já tinha vencido, já tinha ganhado alguma medalha, né, olímpica ou alguma medalha em campeonato mundial. E a Tanzânia tem 2 medalhas olímpicas, as 2 de prata, uma no 3.000 com obstáculos e uma nos 5.000 metros masculinos, ambos masculinos, com Filbert Bayi no 3 com obstáculo e com Suleiman Niambui nos 5.000 metros masculino. Ambas são na Olimpíada de Moscou em 1980. E uma coisa interessante que eu não sabia, eu acho que ninguém falou isso, e agora eu fui pesquisar aqui, eu olhei no site da Hoje Athletics e confirmei a informação mesmo. Teve um atleta da Tanzânia que foi medalha de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo de Londres. Sabe quem foi? Não sei. O Simbu. O Simbu. É. Ele tinha sido medalha de bronze no Campeonato Mundial de Londres em 2017. E ele correu a marca lá em Londres, ele correu 2:9:51 e agora ele foi ouro com 2:9:48. Então, acho que essa informação, acho que só nós trouxemos aí, que eles têm 2 medalhas ali, 2 medalhas mundiais aí, o Simbu, atleta da Tanzânia. Que bacana, cara que cresce mundial. Parabéns ao Simbu. Vamos seguir aqui, vamos voltar um pouquinho aqui nos dias, né, do Mundial, que no primeiro dia ainda, na noite, na verdade, aqui na noite do Brasil, nós tivemos umas finais interessantes, que foi a final do 10.000 metros feminino, né, que a Beatriz Chebet, acho que para surpresa de 0 pessoas, conquistou a medalha de ouro. Tivemos, né, a Nadia Batocletti da Itália, italiana, que já tinha sido prata na Olimpíada, fazendo o recorde nacional da Itália com 30:38 e sendo vice-campeã. E a Gudaf Tsegai com 30:39, fez melhor a temporada e acabou com a medalha de bronze. Acho que não teve muita surpresa nessa prova, acho que foi uma coisa mais dentro do que a gente esperava, né? É, exato, né? Na verdade, a italiana, né? Se fosse pegar os tempos, ela nem tinha corrido 10.000 esse ano. Se fosse pegar os tempos de PB, ela não tava, acho que nem entre as 5. Mas é uma atleta que é muito rápida, tem um 1.500 muito bom. Foi, né, já medalhista em Paris. E não dava para descartar, e foi o que aconteceu. Achei até que ela deu um sufoquinho na Chebet, assim, ela chegou muito rápida. E as 3 atletas, né? 30:37, 30:38, 30:39. Bem apertada a chegada, uma prova mais tática, elas passaram 15:16 os 5.000, alternando bastante, a Chebet, a Tsegai, a outra keniana, a Gentich, revezando ali a liderança, e a Chebet virou 2:38, 2:39 o último 1.000, e aí decidiu. Então, uma prova que o último 1.000 foi insano, muito forte, e mostra que para correr 10.000 também, para mim a velocidade hoje, ela é tudo, cara. Não tem como um atleta tem como um atleta fazer alguma marca expressiva assim, mas vencer uma prova assim mais tática tem que ser muito veloz, porque tal exemplo, depois a gente já fala do 10.000 masculino, esse é o exemplo real, mas a Chebet, né, não deu zebra no 10.000, e a Chebet confirmou. E eu acho que, cara, um dos confrontos mais interessantes que a gente vai ver nesse Mundial é o 5.000 feminino, né? Porque a gente vai ver, já, né, dando spoiler, mas Kipyegon, que hoje venceu o 1.500. Então, uma atleta que venceu o 1.500, uma atleta que venceu o 10.000, elas vão se enfrentar numa distância intermediária, que as duas têm marcas muito expressivas. Uma tem 13:58, eu acho que a Kipyegon tem 14:05, se eu não me engano. Então, cara, eu não sei, eu vou te dizer, eu apostaria até talvez a Kipyegon ali, uma zebra, não uma zebra, né, mas a Chebet é a grande favorita, acredito eu. Mas a Kipyegon, se deixar pro final, o que ela fez hoje no 1.500, a virada é absurdo. Então, não sei o que a Chebet vai fazer, né, porque às vezes elas já falaram que treinam juntos. Hoje a Chebet chorou, cara, quando a Kipyegon ganhou os 1.500. E eu não sei, né, porque
Cara, elas saíram junto, mas entrou na pista ali, cada um provavelmente tem a sua estratégia. Vai ser muito legal de assistir o 5 mil, tô bem ansioso aí pra ver o que pode acontecer, principalmente a questão de estratégia, né? O que uma ou outra vai fazer, porque com a Kipyego no final já é diferente do que essas atletas que estavam no 10. Eu acho que na questão dos 5 mil, né? Eu acho que, conforme tu falou aí, eu acho que como elas treinam juntas, né? Elas se conhecem como poucas, né? Então elas com certeza sabem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? O dela e o da adversária. Então, assim, realmente deve ser uma disputa muito bonita, uma disputa muito saudável e uma disputa que vai só engrandecer ainda mais o evento. E quem gosta de atletismo, com certeza vai se deliciar com essa prova dos 5 mil metros feminino. Mas só antes da gente voltar para a pista, eu queria deixar uma menção honrosa, que eu sei que não é muito a nossa vibe aqui, mas a gente tem que falar quando um extraterrestre, um fora de série, um cara que é o maior de todos, um fenômeno, ele consegue algo bizarro, que foi mais um ouro para Ryan Crouser, né? Ryan Crouser no arremesso do peso, ele veio de lesão, acho que nem tinha lançado, nem tinha arremessado esse ano ainda, porque ele tava machucado. Ele entrou no campeonato porque ele tinha, né? Era o último campeão. Então ele realmente assim foi uma certa surpresa, né, para todo mundo essa participação dele. Ele tem uma marca de lançamento de arremesso na temporada, que é justamente esse da, da desse do Campeonato Mundial. Então, assim, é bem legal ver um cara, é bonito de ver ele, parece que ele faz com uma facilidade que os outros não têm. Então, aí todas as honrarias aí para Ryan Crouser, que conquistou mais uma medalha de Campeonato Mundial. É exato, né? Tricampeão mundial, tricampeão olímpico. Acho que não tem mais nada para o Ryan Crouser conquistar. E realmente era uma incógnita, né? Porque ele não tinha arremessado esse ano, mas esses caras assim, fenômenos, entrou na prova, pode saber que tá bem, e foi o que aconteceu. E mais um ouro na galeria do Ryan Crouser. É incrível, o Ryan Crouser, incrível mesmo, mais essa participação. Tivemos mais uma medalha de ouro, também no mesmo dia ali do 10 mil feminino e do arremesso do peso, que foi o 4x400 misto, né? Que os Estados Unidos ficou com ouro, a Holanda com a prata. É a grande disputa sempre, Estados Unidos e Holanda nesse 4x400 misto. Já foi assim em outras provas. Isso que os Estados Unidos nem contou com a Sydney McLaughlin, né? E estava na Holanda ali, Fenke Ball. E a medalha de prata ficou com a Bélgica, com mais uma medalha para um Bronze, Borlé, né? né? O Nunca bronze. um bronze para a Bélgica, que mais uma medalha para um Borlé, porque os Borlé são intermináveis. Essa família da Bélgica comanda o atletismo de velocidade da Bélgica. Exato. Foi a revanche, né? Em Paris, a Holanda tinha conseguido o ouro no misto e agora os Estados Unidos retornou com esse título. Então é uma disputa bacana aí. Se o bastão elas pegarem próximo o bastão, né? Com a Fenke Ball é realmente difícil, mas os Estados Unidos conseguiu suportar aí e foi medalhista de ouro. Mas, pulando já para outro dia, vamos falar do 10 mil já para fechar esse 10 feminino e masculino. Também, né? A gente teve. Vou te dizer que é uma surpresa, embora não seja tanta surpresa, mas o francês venceu os africanos e também o próprio sueco ser bronze. Não dá para dizer que não foi surpresa. O Jimmy Grasser era ok, venceu o 3 mil na final da Diamond League, já surpreendendo uma galera. Então chegou muito bem, chegou muito confiante. E, cara, prova lenta é aquela coisa, né? Prova lenta é o último 400. Quem tiver um pouquinho mais de velocidade, quem tiver um pouquinho mais de gás, leva. Foi o que aconteceu, né? Foi uma prova bem lenta esse 10 mil. E isso também se deve. Trabalhando, tava 30 graus na hora do 10 mil, uma temperatura difícil, né, para correr. Um 10 mil na pista.
e os 10 primeiros correram abaixo eles correram entre 28,55 e 28,59, e os 10 primeiros. Então, para ver que ali 4 segundinhos separaram o campeão do 10º lugar, né, para ver que foi uma prova muito de chegada, mas a gente teve o francês, então, levando, né, esse título e surpreendendo muita gente, cara, porque se a gente fosse ver antes da prova, poucos apostavam no francês. Vou te dizer que, para não dizer com ninguém, eu sei que o doido por corrida lá, ele apostou no francês e eu disse, cara, tu mitou nessa, porque eu não apostaria realmente. Tinha Kegel, já tinha Aregal, e eu tava até levando fé nos americanos, cara. Eu tava achando que os americanos, eles iam. O Nico Young tava botando mais fé porque ele ganhou uma prova bem rápida esse ano ali, e numa Diamond League. Mas no fim ficou no colo aí do Jimmy Gracier, o Kegelcha conquistando essa prata. É um cara que tem um currículo imenso, Kegelcha. E o sueco, que é um cara muito rápido, um cara muito veloz, ficando com o bronze. Também o sueco acho que é a maior surpresa desse pódio, talvez, porque é um cara que correu bem na rua já. Acho que ele tem o recorde europeu, se eu não me engano. Ele tem um recorde europeu na rua ali, não sei se é do 5, do 10, mas foi uma prova que a gente está vendo cada vez mais, né, os africanos não tendo tanta superioridade como eles tinham uma vez, né, e isso se deve a alguma razão, né, tá acontecendo, que os europeus eles estão cada vez mais próximos. A gente via, né, o Ingebrigtsen já ganhando 5.000 em Paris, já ganhou o Mundial. Agora esse 10 aí, né, um francês ganhando, medalha de bronze também um sueco. Mostra que os africanos eles não estão, né, com tanta vantagem assim como eles têm na maratona ainda. Mas eu também acho que é um processo que os outros, principalmente os europeus, né, eles estão chegando cada vez mais perto, e isso se comprova pelo resultado do 10.000. Eu primeiro começando pelo Kegelch, né, que foi medalha de prata, e ele, depois da prova, anunciou, né, que tá indo pra rua, que tá indo, né, correr maratona, que tá indo mudando de áreas e que gostaria muito de trazer uma medalha de campeonato mundial para a Etiópia na maratona, né, agora. Eu achei muito legal, assim, que o Kegelch, ele ficou muito marcado também por aquela vez que ele segurou o Barega, que ele, né, criou uma confusão numa prova, e ele perdeu para o Jimmy Gracier na chegada, que é uma das características dele, e ele foi lá, cumprimentou efusivamente o francês, conversaram bastante depois da prova, tipo, então acho que teve uma questão de paz ali. O que já estava muito tranquilo, eu acho, com a derrota, né, porque às vezes a gente sabe que tem alguns atletas que não aceitam muito bem a derrota. Mas só para complementar a informação que tu deu sobre o sueco, ele é recordista europeu dos 5.000, com 12,44,27, e é recordista do 10 quilômetros na rua, com 26,53. Então, e assim, o mais legal é que ele é mais rápido que o Jimmy Gracier no 1500. O Jimmy Gracier tem 3:32,71 e ele tem 3:32,00 no 1500. Então, é um pouquinho mais veloz. Então, dois caras realmente muito rápidos e que deixaram para a última volta o Jimmy Gracier com muita paciência, com muita calma, porque ele estava em sexto colocado, lá na altura do 200, e o Nico Young saiu, o Grant Fisher saiu, a galera começou a sair, ele ficou ali na raia 1 por dentro, e daqui a pouco deu uma brecha, ele passou e conquistou essa medalha de ouro. Então, deu um show de última volta, né, o Jimmy Gracier, o francês, e deu uma das provas aí mais emocionantes, assim, mais legais até agora desse Mundial, que já teve chegadas incríveis, né? Então é difícil a gente falar de uma chegada mais legal, de uma chegada mais incrível, porque realmente vale só citar, né, que eles passaram bem devagar mesmo, né? As primeiras voltas passaram bem lento, acho que 9:18, acho que eles passaram o 3.000, então assim, foi bem devagar, então abre, né, possibilidades para coisas como essa acontecer com os dos mais velozes. Exato. No mesmo dia, logo depois dos 10 emocionantes, a gente teve uma das finais mais esperadas pelo público, né?
os 100 metros masculino e feminino. Eu acho muito legal que o Atlético está fazendo agora no mesmo dia, né? As duas finais, então é uma paulada do feminino e logo depois já o masculino. Às vezes não era no mesmo dia, né? Era em dias seguintes, mas a gente teve, né? Cara, Shelly Fraser, né? A torcida do Paulinho ali, ela com 38 anos foi sexto lugar no Mundial. Isso mostra que, cara, interminável, né? Interminável a Shelly Fraser conseguiu se classificar e foi sexta colocada. Mas a gente teve a vitória da Melissa Jefferson correndo 10:61, recorde do campeonato mundial, uma prova muito rápida e foi muito louco, né? Porque pelas eliminatórias, a Julia Alfred correu muito e o pessoal tava, Julia Alfred já ficou um pouco favorita e tal, mas eu segui apostando na Melissa porque ela venceu quase todas as provas que ela competiu esse ano. Ela venceu muito a Diamond League. E aí a semifinal, pra mim, acabou. Ela correu, acho que 10:74, 10:80 e poucos, assim, solta. E eu falei, não tem jeito. A Melissa americana vai vencer. E foi o que aconteceu. 10:61, recorde do campeonato. E a Julia Alfred acabou sendo terceira com 10:84. Mas uma final muito forte, né? Pô, só nome, cara, só nome fortíssimo. Julia Alfred, Shericka Jackson, a Sha'Carri Richards foi quinta, que era a atual campeã mundial. Shelly Fraser sexta, Talu foi sétima e a Gina Asher-Smith oitava. Então é a final com as melhores, né? A segunda colocada foi a jamaicana Tina Clayton, fez o PB na final e também um provaço, né? Muito rápido, 10:61 é uma marca muito expressiva. A prova foi muito legal mesmo, foi muito. Para mim, a Tina Clayton foi uma relativa surpresa, né? Esperava Julian Alfred ou Shericka Jackson ali ou até mesmo Sha'Carri Richardson, né? Brigando ali pela medalha. A Sha'Carri Richardson achei que correu mal, não correu muito bem, nunca apareceu ali, né? Junto às primeiras colocadas. E diz, tá? Eu li ontem que a Julian Alfred não vai correr o 200, que É. ela machucou, que ela sentiu uma lesão, né, acho que na Uhum. panturrilha, se não me falha a memória, e que não vai competir o 200. Então também, daqui a pouco já entrou um pouco descontada para essa final, mas não tira o brilho do temporal que fez a Melissa Jefferson, né, com 10:61, batendo o recorde do campeonato e mostrando que realmente a temporada é dela, é a dona da temporada, ninguém conseguiu batê-la. Mas a minha menção honrosa aqui, todas as minhas congratulações vão para a Shelly Fraser Price, que fantástica, absurda, animal. Cara, eu torci demais por ela na semi, eu torci demais por ela na eliminatória, para que ela fosse passando, que ela tivesse em mais uma final. Ela é apenas 3 vezes campeã olímpica, 10 vezes campeã mundial, tem mais 4 medalhas de prata em Olimpíada, já ganhou a Diamond League 5 vezes. Então, assim, para mim, a maior da história dos 100 metros, assim, sem sombra de dúvidas, na minha avaliação, Shelly Fraser Price é um fenômeno, é um absurdo, e o atletismo vai sentir muita falta dela agora que ela deu adeus para as pistas. É muito legal, né? Quando esse mundial, quando a pessoa é campeã mundial, campeã olímpica, ele faz uma menção na tela e, cara, da Helen Fraser quase não coube, né? Porque eles falam assim, ao ano e quase não coube na tela, porque ela é 10 vezes campeã mundial. E realmente uma baita de uma história. 38 anos, pensa, cara. 38 anos correndo velocidade, né? Porque a gente sabe que o treino da velocidade é difícil, é muita potência, muita paulada, né? Tiro curto e as pessoas vão ficando mais velhas, vão machucando bastante. A Shelly Fraser com 38, competindo no meio das jovens, e ela, né, foi sexto lugar. Acho que não tira o brilho da carreira incrível que ela teve. E foi excepcional. Mais uma final. Exatamente, exatamente. E já que nós estamos falando de velocidade, já que nós estamos falando dos homens e das mulheres mais rápidas do mundo, já vamos passar, né, para a final dos 100 metros masculino, no qual, como dissemos aqui, né, Noah Lyles não ganharia, o, os 100 metros não chegaria não chegaria próximo de Usain Bolt, e realmente não venceu, correu uma boa prova, correu 9:89, fez o melhor da temporada, mas ficou com a medalha de bronze.
Infelizmente teve a queima do Tebogo, né? O Tebogo teve uma queima bizarra antes, né? Não conseguiu largar a prova, acabou sendo desclassificado. E tudo isso sobre olhares atentos de Usain Bolt, né? Porque muita gente garganteou que ia bater o recorde mundial dele, muita gente falou que ia bater isso, que ia fazer aquilo. Ele estava lá, estava acompanhando, tá um pouco acima do peso o Usain Bolt, mas tá lá acompanhando a galera lá, todo mundo. Merece. E aí viu ali os seus conterrâneos, o Oblique Seville e o Kishane Thompson, conquistarem a medalha de ouro e a medalha de prata com 9,77, dando um show. O Oblique Seville e o Kishane Thompson, que a gente sabe que é um cara que provas como Olimpíada e como Mundial, ele não é um cara que suporta esses 3 tiros com a mesma intensidade, com a mesma qualidade. Ele tem uma série de lesões aí que já estiveram com ele ao longo da sua carreira, breve carreira, porque ele é muito jovem. Mas então foi realmente muito legal ver a Jamaica com ouro e com prata, mais uma vez dominando a velocidade mundial. Os Estados Unidos na terceira e na quarta colocação, com o Noah Lyles e com o Bednarek. O Simbini acho que ficou devendo um pouco, né? Correu 10,04. A gente acho que esperava um pouco mais do Simbini pela temporada que ele vem fazendo. Foi a 7º colocado. E duas coisas interessantes que cabe destacar aqui é a questão da comemoração dos atletas jamaicanos. Eu até postei uma história dessa comemoração deles. Os caras viraram a mesa, fizeram uma gritaria, fizeram, né, uma loucura ali quando estavam assistindo a prova ali no próprio Campeonato Mundial. E eu li uma matéria, e aí talvez tu possa até confirmar que tu entende muito mais do que eu de sapatilhas, mas eu vi um vídeo no Instagram e algumas pessoas falando sobre a sapatilha que o Oblique Seville competiu. É uma sapatilha de alguns anos atrás, não é a sapatilha top, com placa, com isso, com aquilo. Ele compete com uma sapatilha muito inferior à sapatilha que os adversários competem. É que é relativo um pouco, né? Ser inferior ou não no 100, porque. Enfim, mas pelo que eu vi, é uma sapatilha de fundo, tá? É uma sapatilha que tem placa, tudo, mas é uma sapatilha de fundo da Adidas. E parece que foi uma sapatilha que já a Musan do 100 com barreira usou também quando ela bateu o recorde mundial. E eu sou um pouco. Eu diria assim, numa análise agora, assim, que é mais por questão de lesão que ele deve usar uma sapatilha de fundo. Acho eu, tá? Pode ser que seja uma sapatilha mais rápida que as de velocidade mesmo. Mas eu sei que às vezes a sapatilha de fundo, como ela tem um saltinho atrás ali, a de velocidade, ela é uma sapatilha que ela tem a parte da frente com os pregos e atrás ela é reta, assim, não tem nada de amortecimento. E a de fundo ela tem um saltinho maior. Pode ser que, às vezes, por um tendão, pelo pé, alguma coisa, que ele usa essa sapatilha. Ou pode ser porque se adaptou melhor também, né? Acho que é uma Sim. sapatilha para ele serve melhor, mas eu vi também essa matéria. E o Oblique Seville, ele se tornou 10º da história com essa marca de 9,77. Então, para ver, né, como o Bolt ele é muito, muito, muito à frente dos outros, porque o cara se tornou 10º da história esse tempo do Seville e é um caminhão, né, atrás do Bolt, porque o Bolt tem 9,58. A gente sabe que 20 centésimos 19 centésimos é muita coisa nos 100 metros. E isso mostra, então, que realmente o Seville, embora conquistou esse título, o Bolt estava lá, ficou muito feliz, porque se eu não me engano, desde 2015, né, a Jamaica não vencia um título mundial, porque 17 foi o Gatlin, depois os americanos vencendo. O Jamaica retomando o trono, e eu acho que principalmente o Shane Thompson tem muito tempo ainda, né? É um cara muito jovem e pode ser que mantenham aí por algum tempo esse reinado aí dos 100 metros, né? Voltem a manter, mas claro, os Estados Unidos está sempre ali, né? Não adianta. O Oblique Seville nasceu em 2001, então ele tem aí 24 anos numa conta rápida, e o Kishane Thompson também, os dois têm 24 anos. Os dois são jovens. Os dois são jovens, tem muito para
tirar ainda. O Oblique ficou felizão, rasgou a camiseta, fez uma loucurada, parecia aquele cara do dardo que fazia isso antigamente, que rasgava a camiseta, saía correndo, passando barreira, bem louco. Não lembro como é que era o nome dele, era um alemão. Mas assim, uma menção também que é mais um campeão mundial formado por Glenn Mills, né? O mesmo treinador do Bolt, o mesmo treinador do Blake, agora com mais um atleta campeão mundial aí nos 100 metros rasos com o Oblique Seville. Então, é um treinador aí, um dos maiores, se não o maior treinador de 100 metros da história aí do atletismo, pelo menos no masculino. E, além disso aí, nós tivemos nesse dia também a final do salto em distância feminino, né, que Tara Davis Woodhall deu um show, saltou 7,13, fez o melhor marca da temporada no mundo, né? Líder do ranking. A Malaika Mihambo foi a segunda colocada com 6,99 e a medalha de bronze ficou com a colombiana Natália Linares, que igualou seu PB com 6,92. O que sempre, quando eu vejo resultados de salto em distância, eu lembro quão Malra Imagem era fora de série. O que saltava a Malra Imagem, né? Teria mais uma medalha nesse campeonato mundial com as marcas que ela tem. Então, muito legal, mas às vezes no campeonato mundial os saltos, né, eles são um pouco menores do que a gente está acostumado a ver na temporada. Ninguém, só a Tara Davis saltou aí na casa dos 7 metros. Exato. A gente já tá com 50 minutos. Vamos rapidamente falar só da eliminatória e da semifinal já, né? Dos 1.500. Surpresas. Muitas surpresas. E eu lembro, né? Semana passada eu falei que o líder do ranking mundial não ia passar. O Paulinho fez uma cara assim, tá maluco. Tá maluco. Não passou o líder do ranking mundial nem da eliminatória. O francês, que deu a vida no Meet de Paris, correu a melhor marca do ano e depois não correu tão bem, estranhamente. Então o Habs, que era o líder do ranking mundial, não passou da eliminatória. Outra surpresa, o Ingebrigtsen, que o Paulinho apostou que ele iria ir bem, e eu disse que eu não apostava nele porque, cara, 1.500 tem que ter ritmo de prova. O Ingebrigtsen mal tinha competido esse ano, o cara machucou, e pode ser o fenômeno que for, prova de pista, assim, sem ritmo, é muito difícil. O Ingebrigtsen, ele não classificou nem para semifinal, né? Eu achei ele bem apático, assim, na prova, não conseguiu reagir, não conseguiu fazer o que ele faz sempre, não passou, então foram, acho que as duas maiores surpresas do dia na eliminatória, né? Nós já tínhamos a semifinal, mas da eliminatória foram os dois e os outros atletas rindo à toa, né? Porque são dois caras muito bons que ficaram fora. E aí a semifinal, né? Tá tendo uma questão controversa, porque o campeão olímpico, o Hooker, na minha visão, acertadamente foi desclassificado, mas tá tendo aí uma polêmica que ele, é normal, tem contato, atletismo e tal, mas eu achei também que ele, né, empurrou o atleta alemão e tirou o espaço do cara, e aí acabou sendo desclassificado na semifinal. Então o nosso campeão olímpico de Paris está fora da final, e aí até eu mandei pro Paulinho essa semana que dos 12, se eu não me engano, finalistas do ano passado de Paris, só 3, né, estão nesta final de Tóquio. Então tem nomes novos e outros nomes também, tipo o Whiteman, que foi campeão em Oregon, voltando. Eu acho que é um cara que tem grande chance de pegar pódio, um cara muito rápido. Mas eu sigo no Kerr, ainda mais agora, depois de tudo. Eu sigo apostando no Kerr, porque eu acho que o cara ele cresce nesses momentos. Mas o favorito que as pessoas estão achando é o Laros, porque realmente o holandês correu muito bem as duas fases. Mas vai ser uma briga legal. Eu fico triste um pouco que o Hooker tá fora, né? Porque é um cara que ia engrandecer. Mas, enfim, vai ser uma grande final, sem dúvida nenhuma. Porque tá muito parelha, né? Foi aquilo que a gente tinha falado, né? Eu acho que ia ser talvez a final mais disputada do Mundial, a prova imperdível que a gente citou aqui nessa final do 1.500. E como a gente previu também, né? As semifinais foram provas violentas, foram provas difíceis, em que muita gente ficou fora. Né? Ficou aí, já citou quem ficou fora, ficou o Cole Rocker, ficou o menino Jacó, todo mundo ficou fora da grande final, o líder do ranking. Então, assim,
Eu acho que a questão do Cole Hooker, eu fui o primeiro que falei na hora que ele passou por dentro ali, e aí acabaram classificando, né, para a final o alemão e também o Federico Riva, né, que foi o italiano que caiu, que foi derrubado. Na minha visão, ele foi derrubado pelo Robert Farkin, mas ele entrou com recurso e acabaram os dois sendo classificados. Robert Farkin, que foi o cara que o, que o Hooker passou, tentou passar por dentro, e o Federico Riva, que foi o cara que foi derrubado e completou a prova no final ali. Vou te dizer que na hora eu achei que tinha que ser desclassificado mesmo, eu achei que tinha sido contra a regra, mas teve uma câmera, uma imagem só que eu vi que eu fiquei meio assim, talvez não precisava desclassificar o cara, mas eu acho que o que vale é a impressão que deu na pista ali, na hora do contato, e se é regra, tem que ser cumprido, e desclassificaram o Roker para desespero dos americanos. Mas mesmo hoje mesmo ele já postou ali dizendo que tá focado no 5.000, que passou e tal, fica chateado, mas que já passou e que ele vai com tudo para os 5.000, vai mais descansado, né? De quem vem do 1.500, vai mais descansado para os 5.000. Então, né, vira um dos grandes favoritos também para conquistar a medalha de ouro nos 5.000 metros. E aí eu queria só saber de ti, quem ganha o 1.500? Eu tô no Kerr, cara. Eu tô apostando no Kerr e eu acho que vai pegar pódio o Whiteman, tá? Eu acho que o Whiteman é mais atletas que muitos que estão ali, embora esse ano ele não tenha corrido tão bem. Mas é um cara que ganhou o Oregon do 22. A minha aposta é Kerr vencendo e o Whiteman ali um bronzezinho e prata. Cara, até tô olhando aqui os nomes. Eu acho que o Laros tá muito bem, sabe? É difícil ele não medalhar. Pra mim, meu pódio seria o Kerr, o Laros e o Whiteman terceirinho. Eu não queria concordar contigo, mas vou concordar. Vou concordar com esse pódio aí. E por falar em pódio, antes da gente terminar, que temos aí mais 3 minutinhos aí para palestrar mais um pouco, o que tu tem para me dizer sobre a final do 3.000 com obstáculo, né? Ah, tá. Eu achei que O tu ia falar do que salto com vara. Mas o Não, o salto com vara salto com também. vara. O salto com vara não tem graça nenhuma, é mais um recorde mundial do Duplantis, é só isso. Foda-se. 6h30, né? Mas o obstáculo, rapidamente falando, cara, o obstáculo, quando passou o primeiro 1.000, eu internamente falei, o Bimish vai ganhar essa prova. Só que o El Bacali, né, que era o grande favorito, ele tava muito tranquilo. Ele tava muito tranquilo. Então eu pensei, cara, o El Bacali tá se garantindo, né? Porque o El Bacali é um cara rápido. Se eu não me engano, ele é 31 no 1.500. É um cara que sempre ganha na chegada, né? Mas o Bimish é um cara que ele ganhou o 1.500 do Mundial Indoor. A gente não pode nunca esquecer disso. O cara é muito rápido. E a história é uma das histórias do Mundial, né? Porque ele foi pisoteado na cara na eliminatória e chega na final como longe de ser favorito, né? Pelas marcas, pelo start list, e aí deixam pro final. Mas o Bacalha acho que perdeu mais por causa dele, né? O Bacalha ele passa o Sim, último soltou, obstáculo soltou, soltou. e solta, né? Relaxa. Daí quando ele olha pro lado, ele tá aquela mudança de ritmo, mas é tarde, porque o cara mudar o ritmo quando alguém de trás vem muito rápido é muito, muito difícil. E é uma das histórias do Mundial. O Bimish, o El Bacalha, que ele começou a se dar soco na cara, enlouquecido depois. Mas aí eu vi as fotos, ele entrou depois do Fosco, o Bimish, tava bem felizão, assim. Eu acho que, claro, é a frustração na hora de tu ser prata mais por uma ação tua, né? Mas depois, claro, é uma prata no Mundial. E o Abacali, que estava invencível há alguns anos, acabou que foi prata. E o Guirma, que era um dos nomes, acabou nem sendo pódio, né? Então, bem interessante esse obstáculo. O obstáculo foi bem legal mesmo. Tu já falou do salto com vara, no qual Armando Duplantis bateu o seu 80º recorde mundial. E tem um vídeo rolando aí no Instagram aí dele, desde os, sei lá, dos 9 anos, 8 anos de idade, ele bate recorde mundial dessa faixa etária. Então é um fenômeno, é o maior de todos, e vai demorar muito para nascer outro, que nem o Duplantis. Hoje também teve, só para passar rapidamente resultados, tá? Se tu quiser falar alguma coisa, tu me interrompe. Mas tivemos a final dos 110 metros com barreiras, né? No qual Cordell Tint venceu, o americano venceu. Favorito, Orlando Bennett foi a segunda colocação com seu PB 13.08, e a Jamaica também na terceira posição com Tyler Manson
com 13,12 também igualando o seu PB. Ficou aí a única questão que não foi para a final, né? Um dos grandes favoritos, né? Eu esqueci o nome dele, mas o Flamengo. Eu esqueci o Holloway. Grant Holloway não foi para a final, acabou não classificando na sua eliminatória. A gente já tinha falado um pouquinho do 1500 feminino, que foi feito que pegam Dorcus e o Wake. Sem surpresas. Muito feliz a Dorcus Ewai foi com o seu recorde pessoal, com 3,54,92. E a Jessica Hull, que também, sem surpresa ali, talvez a gente esperasse ela na segunda colocação, mas também esperava ela medalhando. Eu achei que a Hiltz ia pegar um pódiozinho, mas acabou sentindo muito e foi quinta colocada, a americana Nikki Hiltz, mas não deu para ela. Exatamente. Tivemos eliminatórias de 400 metros que a gente fala na semana que vem, daí da final. Tivemos o martelo, que o canadense Ethan Katzenberg ganhou novamente. Monstro demais. O recorde do campeonato, 84,70, o Aquaman. O Merlin Hummel da Alemanha foi segundo colocado com 82,77, fazendo seu recorde pessoal. E o Bence Halas foi o terceiro colocado da Hungria com 82,69 no seu lançamento. No salto de altura... Diga. Pode falar de salto e altura, depois eu falo. Não, salto e altura, foi bem legal a prova, acompanhei o finalzinho da prova, que bem foi massa. Bacana mesmo, foi muito legal, foi bem disputada. O bronze ficou com Jan Steffela, da República Tcheca, com 2,31. O Wu, da Coreia do Sul, saltou 2,34, igualou sua melhor marca na temporada e ficou com a medalha de prata. Foram ali disputando salto a salto. E o Hamish Kerr, da Nova Zelândia, conquistou, né, com a melhor salto da temporada no mundo, 2,36, conquistou a medalha de ouro aos olhares atentos de Javier Sotomayor, que estava ali pensando, pô, esses caras estão saltando 9 centímetros menos que eu. Exato, né? Muito longe de ser quebrado a regra dele. Mas duas coisinhas antes de nós acabar. Pessoal, quem estiver vendo hoje ainda, dia 16, tá? Amanhã, dia 17, 7h25 da manhã, eu acho que vai sair uma medalha, hein? Juliana Campos no salto com vara, ela deu show na eliminatória, passou tudo de primeira, e ela amanhã salta a final do salto com vara, 7h25 da manhã, vamos torcer pra ela. Eu acho que ela tem grandes chances de, se não ganhar uma medalha, ela vai estar brigando ali, com certeza, porque ela tá numa fase muito boa. A eliminatória dela foi excepcional, ela passou tipo, em primeiro, né, porque ela não errou nenhum salto, assim como outras também, mas foi muito bem. E, cara, eu quero perguntar pro Paulinho o que ele acha, mas assim, eu tô achando que vai cair um recorde de 1985. Um recorde que a gente até há pouco tempo atrás a gente falava que era impossível, mas hoje a robô Sidney McCauley, cara, eu acho que hoje, ela não quebraria hoje, talvez. Mas assim, o cara, ela correu 48,29 hoje, soltando os últimos 50, os últimos 100, ela controlou a prova. E meu palpite aqui, vai cair esse recorde mundial, o que você acha? Ela bateu o recorde americano, né? Que também já durava. Eu te mandei até ele durava, acho que foi batido no mesmo dia, né? Mesmo dia de hoje, mesmo dia 16. E ela correu 48,29 ao natural. O recorde é 47,60. Eu acho que assim, se ela fizer força desde o início, arriscando tudo, ela consegue bater esse recorde mundial, sim. Eu torço muito, cara. Eu torço muito porque nós já falamos, né? É meio assustador, né? O físico da mulher que bateu lá em 85, que o antidoping não era tão, assim, combatido e tal. Então, eu acho que a Sidney, cara, ela entrou no 400, não foi por acaso. Se ela entrou é porque ela sabia que ela poderia correr. E eu acho interessante porque quando ela correu 48,90 na final do Trials, ela ficou muito brava, cara. Ela ficou muito brava. Então, ali eu vi, ela vai vir pra esse Mundial, querendo correr muito rápido e, assim, pra mim, hoje, vendo as eliminatórias, não tem como ela perder. Porque com esse tempo ela já ganharia, mas eu acho que ela vai correr na casa de 47, que a gente não vê há muito tempo. E se bater esse recorde mundial eu não sei, eu acho que vai unificar os dois recordes. Acho que nunca isso aconteceu, talvez nunca aconteceu de ter uma campeã mundial do 400 e uma do 400 com barreira também.
vai fazer muita história, assim, de McCauley. Acho que ela entrou por causa disso, justamente já, pra fazer história. Ela que é um robô, cara, tipo, montada na É, inteligência artificial. é bizarro, é bizarro. Vamos ficar na torcida aqui. E na semana que vem a gente fala mais sobre mais coisas que aconteceram neste campeonato mundial, porque realmente temos que encerrar por hoje. E Palpites. esperamos vocês. 5 mil feminino. Ah, mas aí tu me pega de calças curtas, Não, né? é Mas eu assim, acho é que vai rápido. dar. Eu acho que vai dar feito que pegam. Tá, eu sigo o palpite. E no masculino tá mais difícil, né? O que tu chutaria? É, o 5 mil masculino é complicadíssimo. Eu precisaria pensar um pouco, pelo Ah, amor mas de Deus, a gente tem que um chute encerrar isso rápido. aqui, cara. Ai, 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 5 mil feminino. Eu queria muito o menino Jacó, sabe? Eu acho que não vai dar pra ele. Mas não tem como, mas não tem como. Ele não, só se não tem como, entendeu? Não dá. Mas, cara, eu acho que Cole Hooker. Cole Hooker. Ah, eu também, eu também. Cole Hooker. Estamos concordando, vou torcer pro Rui. Eu acho que ele vai entrar mordidaço e também vou no Cole Hooker porque vai ser uma prova lenta e no finalzinho ele vai tocar os caras. Então é isso. É isso aí. Fechamos. Falamos na semana que vem. Abraço para todo mundo aí. Se eu chegar atrasado na pista hoje, me perdoe, meus alunos. Abraço. Valeu, valeu.